Feche os seus olhos por um instante. Agora, pense em alguém que faz tudo certo. Uma pessoa conhecida por sua integridade, que sempre procura seguir o que é correto, que teme a Deus e evita o mal. Talvez essa pessoa seja você ou alguém que você conhece. E agora imagine que, apesar de todas essas qualidades, essa pessoa ainda não conhece Deus de verdade. Parece estranho, não é? Parece contraditório. Como alguém que vive de maneira exemplar, fazendo o que é certo, obedecendo a Deus, pode ainda não conhecer Deus profundamente? Bem, é exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Jó. Jó era um homem irrepreensível. A Bíblia nos diz que ele era inculto e reto, temia Deus e se desviava do mal. No entanto, o mais surpreendente da história de Jó é que, apesar de toda a sua retidão, ele ainda não conhecia Deus de maneira íntima, real. Foi no meio do sofrimento, quando tudo desabou em sua vida, que ele teve a experiência mais verdadeira com o Criador. Jó mesmo admitiu, conforme lemos em Jó, capítulo 42, versículo 5: Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus próprios olhos te veem. Esse é um ponto que muitos de nós podemos não perceber. É possível viver corretamente, cumprir nossos deveres e seguir o que acreditamos ser certo, mas sem ter uma conexão profunda, real e íntima com Deus. Às vezes, a verdadeira experiência com Deus só vem no momento da dor, quando somos levados a questionar e abrir nosso coração de forma sincera e vulnerável. É por isso que tem gente que não entende algumas situações de quem sofre, porque nunca passou por um sofrimento profundo. Muitas pessoas vivem suas vidas sem nunca terem enfrentado uma perda devastadora ou uma situação que desmorone tudo ao seu redor. E por isso, quando encontram alguém que está no fundo do poço, reclamando ou se lamentando, elas não sabem como reagir. Elas julgam, se afastam ou acham que aquela dor é exagerada. Mas a verdade é que só quem já passou por um sofrimento profundo entende o quanto é difícil segurar as lágrimas, o quanto é difícil manter o sorriso quando o coração está despedaçado. Jó foi sincero. Ele não mascarou seus sentimentos, nem tentou parecer forte o tempo todo. Jó expressou suas dores e mais, Jó expressou suas dúvidas e se lamentou diante de Deus. Mas aqui está o ponto importante. Jó não reclamava porque lhe faltava fé. Jó reclamava justamente por causa de sua fé. Ele sabia que podia ser honesto com Deus. Ele tinha a confiança de que Deus ouviria seu desabafo, as suas queixas. Talvez seja isso que Deus espera de você também. Não que você esconda suas emoções ou que você finja estar bem, mas Deus quer que você se apresente diante dele com toda a sinceridade, sem medo de expressar seus sentimentos. Reclamar, se lamentar, falar sobre o que te machuca não é sinal de fraqueza, é uma demonstração de fé. Pense em quantas vezes você quis reclamar, mas teve medo de que as pessoas ao seu redor se afastassem. Muitas vezes, quem está ao nosso redor não entende o que estamos passando e, infelizmente, algumas dessas pessoas
se afastam, preferem se distanciar quando você começa a falar da sua dor. Mas a verdade é que, se alguém se afasta de você no momento em que você mais precisa desabafar, essa pessoa não entende o que é amor verdadeiro. E por que eu digo isso? Porque o amor verdadeiro não foge quando o sofrimento aparece. O amor verdadeiro não se afasta quando você precisa desabafar. Se alguém se afasta porque você reclama, é porque essa pessoa não entende o que significa amar o próximo de forma genuína. Quem ama de verdade sabe que existem momentos em que a dor precisa ser ouvida, não ignorada. Jó também teve amigos que tentaram explicar o seu sofrimento com respostas prontas, que mais o machucaram do que o ajudaram. Quantas vezes você já passou por isso? Alguém te diz: vai passar. Ou então: você tem que ser mais forte. Quando tudo o que você precisava era de alguém que estivesse ao seu lado, te ouvindo, sem tentar resolver o que não tem a solução imediata, sem ficar te julgando. Os amigos de Jó falharam nesse sentido. Eles estavam mais preocupados em culpar Jó ou encontrar respostas fáceis para um sofrimento que era profundo demais para ser explicado. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Em vez de sermos ouvidos com empatia, recebemos palavras vazias e as pessoas ao nosso redor se afastam porque não sabem como lidar com a nossa dor. Mas sabe quem não se afasta? Isso mesmo, Deus. Mesmo quando Jó reclamou, mesmo quando Jó se lamentou, Deus não virou as costas para ele. Pelo contrário, Deus o ouviu em cada palavra. E essa é a verdadeira beleza da história de Jó. Ele conheceu a Deus de maneira íntima, não porque ficou em silêncio, mas porque foi sincero e abriu seu coração de verdade. Talvez você esteja passando por um momento em que sente que as pessoas ao seu redor não te entendem, que elas se afastam quando você tenta desabafar. Mas, olha, Deus nunca se afasta. E aqueles que realmente te amam, os que entendem o que é amor verdadeiro, também não vão te abandonar. Eles estarão ao seu lado, mesmo quando suas palavras forem de lamento, de reclamação e de dor. Eles ficarão ao seu lado. Reclamar não significa que sua fé está enfraquecida. Na verdade, pode significar que você tem confiança suficiente em Deus para ser honesto com Ele. Foi assim com Jó. No final, ele não encontrou todas as respostas, mas ele encontrou algo muito maior. Como ele mesmo disse, ele conheceu a Deus de verdade. E essa é a experiência que Deus quer ter com você também. Ele não está esperando que você entenda tudo o que está passando, mas Ele quer que você confie o suficiente para ir até Ele, do jeito que você está, com suas dores, suas perguntas, suas dúvidas e até suas reclamações. Lembre-se, Deus não se ofende com a sua dor. Lembre-se disso. Deus não se ofende com a sua dor. Ele não se afasta quando você desabafa. Pelo contrário, é nesse desabafo que Deus pode te mostrar algo maior, algo que vai além de respostas. Ele te oferece a sua presença. Então, se hoje você sente que ninguém ao seu redor entende o que você está passando, ou se parece que as pessoas fogem quando você tenta reclamar, lembre-se, Deus está com você. Deus está presente. Ele nunca se afasta. Ele quer que você o conheça de verdade, assim como Jó o conheceu. Não tenha medo de ser sincero. A reclamação, quando feita com um coração que confia em Deus, pode ser o caminho
para conhecer a Deus de uma maneira que você nunca conheceu antes. Lembre-se, não é no silêncio da perfeição que você conhece a Deus, mas na sinceridade da sua dor, porque é no desabafo da alma que Deus te abraça e revela quem Ele realmente é. Que Deus te abençoe.